Na Band FM, quem ama não esquece. Um simples ato pode definir quem você é. Uma única atitude pode ser responsável por dizer se você é bom ou mal. Um passo errado e todo o resto vai por água abaixo. Essas perguntas estão me atormentando e é por isso que hoje eu estou aqui, na Band FM, de peito aberto para ouvir a opinião de quem vai ouvir a minha história hoje. Eu peço que você ouça a minha história com atenção e acredite em tudo que eu vou falar aqui, porque tudo que eu vou contar é a mais pura e exatamente a verdade. Foi exatamente assim que aconteceu. Eu já namorava com o William há 8 anos quando ele finalmente tomou a iniciativa de pedir a minha mão em casamento. Eu acho até que não tem mais como fugir, né, Cláudia? Até que enfim, William. Ai, eu já estava cansada de ouvir piadinha por aí que você só fica me enrolando o tempo todo. Eu tô brincando com você, meu amor. Eu sempre soube que a gente ia se casar. Mas nós éramos muito jovens ainda. Foi muito bom a gente namorar por esse tempo todo, se conhecer realmente, amadurecer. Mas eu sempre soube que era com você. Era com você que eu ia me casar. Porque você é a mulher da minha vida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele era um homem da minha vida também. Aliás, primeiro e único. Eu e o William nos conhecemos ainda na escola. E eu tinha só 14 anos quando a gente começou a namorar. E ele foi o meu primeiro namorado. Com ele, eu descobri o amor e me tornei mulher. E apesar de tanta gente dizer que o primeiro amor quase nunca é o definitivo, eu sempre soube que nós sim seríamos para sempre. Nossos pais até diziam que a gente estava se prendendo a um relacionamento muito sério, muito cedo ainda. Mas que culpa a gente tinha de ter se encontrado, de se amar, mesmo que tão jovens. A gente sempre se deu muito bem. Sempre fomos muito felizes, sabe? Eu acompanhei a transformação do William de um menino para um homem. Aliás, um homem honesto, trabalhador, forte e que ia atrás do que queria com muita garra e com muita vontade. Mas fora tudo isso, o principal é que ele sempre me tratou como uma rainha. O William, ele sempre me passou segurança, sempre me deu carinho, atenção e amor também. E sem falar que ele sempre me respeitou demais. Eu via tantas amigas sofrendo com os caras que não prestavam e eu sabia da sorte que eu tinha. Eu era tão grata pelo homem maravilhoso que Deus tinha colocado no meu caminho. Eu sabia que ele seria um ótimo marido, um ótimo pai. Inclusive, a gente já estava até planejando ter pelo menos 3 filhos. E meu sonho era que todos eles viessem com os mesmos olhos do William. Bom, depois que ele me pediu em casamento, a gente já começou a correria, né, para fazer os preparativos. E nessa fase a gente se uniu ainda mais. A gente adorava conversar sobre cada coisinha, sabe? Os dois escolhiam tudo nos mínimos detalhes. Tudo junto. O buffet, o jantar, o DJ, as músicas. Ai, essa fase, nossa, foi uma fase trabalhosa, mas também tão maravilhosa. E foi uma fase que serviu para fortalecer ainda mais aquele amor que só crescia a cada dia. Mas, algumas semanas antes do nosso casamento, William, ele veio com uma história, uma conversa de que os amigos dele estavam querendo organizar uma despedida de solteiro para ele. Olha, Cláudia, se você não achar legal, se você não quiser, não tem problema. Eu vou entender. Eu não preciso disso também. Olha, tô falando sério, sabe? É. E eu não quero ficar chateando você.
Se você não quiser que eu vá, eu não vou. Para ser bem sincera para você, eu não tô muito confortável com isso, não. Mas eu confio em você, meu amor. Eu sei que você nunca faria nenhuma bobagem. E você sabe que você pode confiar mesmo. Eu sei. Eu nunca faria nada de errado. Ainda mais agora que tá tão perto da gente realizar o nosso sonho. O nosso maior sonho, o sonho da nossa vida. Vai ser só bagunça de homem, bobagem, pra gente tomar alguma coisa, dar risada. Eu prometo pra você. Fica tranquila. Eu sabia que o William era um homem de caráter. Meu medo era o que os amigos dele iam aprontar. Isso sim, porque sabe como é que é homem, né? Mas no meu noivo eu confiava cegamente. E por isso, mesmo não gostando muito dessa ideia dele ir para uma despedida de solteiro, eu não ia proibir nada. Aí, sabendo que ele teria uma despedida, as minhas amigas resolveram armar uma para mim também. Eu não queria. Não queria porque eu nunca fui de balada, eu não gostava de sair. Mas o William super apoiou e disse para eu me divertir também. E aí eu acabei topando. As festinhas foram marcadas para 3 semanas antes do nosso casamento. E essa, por incrível que pareça, seria a primeira vez em 8 anos que a gente ia sair separado um do outro. Ele com os amigos e eu com as minhas amigas. Eu e o Will estavam sempre juntos, sabe? Em todos os lugares. E sair sem ele, eu confesso, para mim era muito estranho. Tá, mas eu ia tentar me divertir, deixar que o William também se divertisse. Afinal, eu confiava mesmo nele. Sabia da índole dele. O que eu não sabia é que aquele dia, exatamente aquele dia, mudaria a minha vida. A minha despedida de solteira começou bem tranquilinha, sabe? Eu fui para um bar com mais 6 amigas e eu, que nem era de beber, acabei bebendo um pouquinho, mas só para me descontrair. Aí uma hora, já depois de umas bebidas a mais, uma das meninas colocou uma venda nos meus olhos e disse que ia começar a segunda parte dessa festa. Eu não estava gostando daquilo. Mas eu fui aonde elas estavam mandando eu ir. Me colocaram no carro, me levaram para onde eu nem poderia imaginar que lugar era aquele. Nesse outro lugar que a gente chegou, quando eu abri os olhos, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Sério, uns 4 homens estavam dançando. Mas eles estavam dançando de sunga, sabe? Seminus. Gente, eu fiquei muito assustada. Imagina só, eu, uma mulher que só tinha tido um único homem a vida toda, que sempre foi a mais recatada das meninas, até meio bobinha, sabe? Eu realmente não esperava por aquilo. Eu fiquei super constrangida. Eu disse que eu queria ir embora na mesma hora, mas as minhas amigas pediram para eu parar de besteira, que era só uma brincadeira boba e que era só para dar umas risadas mesmo, ver os meninos dançarem pra gente, era só isso. No fim, elas me convenceram e eu confesso que realmente foi divertido. Nós sentamos em volta daqueles homens musculosos, bebemos, brincamos, mas eu acho que eu acabei bebendo um pouquinho demais, sabe? E aí um desses homens que estavam ali dançando, seminus, um deles veio na minha direção e ele começou a chegar mais e mais perto. Aquilo não era nada combinado pelo que elas tinham dito, né? Era só pra gente assistir eles dançando. Mas aquele cara tava em cima de mim já. Eu sabia que não devia, eu sabia que era errado, mas eu tava tão envolvida no clima que aí uma amiga veio e disse no meu ouvido que eu não podia me casar com o único homem que eu tinha ficado na minha vida. Que aquela era a minha despedida e que eu deveria aproveitar. Ela falou que aquele era o presente das minhas amigas para mim. E sabe o que eu fiz? Eu aproveitei. Nossa, meu Deus. Ai, que vergonha, gente. Eu acabei sendo fraca e eu me deixei levar. Eu fui para um quarto com aquele homem que eu nem sabia o nome.
Eu preciso dizer antes de qualquer coisa que, olha, eu me arrependo, mas eu me arrependo tanto, eu me arrependo amargamente. Nada justifica, eu sei disso, mas eu sei o que me deu. Eu realmente caí em tentação, eu tinha bebido um pouco a mais e eu me deixei levar pelo que estavam dizendo. Estavam falando sobre a minha oportunidade de estar com um homem na vida que não fosse o William, sobre aproveitar o momento, e eu fui para aquele quarto e eu mal me lembro do que eu fiz. Eu juro. Eu não sei o que eu fiz. Eu fiz o que eu nunca perdoaria se o William tivesse feito comigo, imagina. Eu sei que não durou muito. E eu me arrependi no mesmo instante que acabou. Mas já estava feito, né? Eu fiquei muito abalada. Como é que eu tinha deixado isso acontecer? Era uma mistura de raiva, vergonha, medo, muito medo. Medo de verdade, sabe? Que cara é essa, Cláudia? Hã? Como foi a festinha com as meninas ontem? Normal, nada demais. Por que você tá assim, então? Assim como? Você tá achando que eu fiz alguma bobagem, alguma besteira? Olha aqui, meu amor. Olha pra mim. Eu juro que não. Olha, tudo foi tranquilo demais até. Antes de 1 da manhã, eu já tava até em casa. Até tentei te ligar quando eu cheguei, mas você não atendeu. Não, William, é só um pouco de dor de cabeça. Eu sei que você não fez nada, imagina. Bom, pelo amor de Deus. Agora que isso passou, a gente pode voltar a focar no nosso casamento, viu, Clau? Eu não vejo a hora. Não vejo a hora mesmo de me casar com você. Eu me senti a pior pessoa do universo. Minha vontade era abrir um buraco no chão e me enfiar. Eu não conseguia olhar para o William. Eu tive que fingir mesmo que estava com dor de cabeça para ir embora. Eu passei o resto do dia chorando e pensando em tudo o que tinha acontecido. Como é que eu pude agir desse jeito? Como é que eu pude ser tão fraca desse jeito? E agora, meu Deus, o que ia ser? O nosso casamento estava marcado para daqui 3 semanas. E eu não sabia o que fazer. Durante 8 anos, eu fui a namorada perfeita para o William. Eu sempre amei, eu sempre cuidei, eu respeitei de verdade. Eu nunca nem olhei para um outro homem. E olha, eu posso jurar. Eu juro que eu nunca olhei para um outro homem. E agora, quando finalmente a gente ia se casar e começar a nossa vida juntos, eu faço um negócio desses. Eu não sei como agir. Mas esse ato, esse erro, isso não pode dizer quem eu sou. Esse deslize não me define, não pode definir. Mas será que o William pensaria dessa forma? Aquilo não significou nada e eu mal me lembro do que aconteceu, mas ele acreditaria nisso? Desde aquele dia eu não consigo ficar normal com o William. Coitado, ele não entende nada do que está acontecendo. Eu digo que é nervosismo pelo casamento que está chegando, mas no meu coração eu não consigo ficar em paz porque eu me culpo o tempo todo. Eu não consigo mais deitar a cabeça no meu travesseiro sem me sentir a pior pessoa desse mundo. Por um lado, eu sei que eu não deveria falar nada porque eu não sei como é que o William vai reagir e o nosso casamento pode ir para o espaço por uma bobagem dessa, por um erro que nunca mais vai acontecer, porque nunca mais vai acontecer. Mas aí, por outro lado, eu não sei se eu vou conseguir me casar com um peso desses na minha consciência. Contar ou não contar para o William? Pelo amor de Deus, eu estou enlouquecendo. Contar e arriscar jogar minha vida inteira no lixo por um deslize que não significou nada para mim? Ou contar, tentar esquecer, mas correr o risco de viver com essa culpa para sempre?